Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai dar continuidade aqui aos nossos cálculos de lucratividade, aqui falando de imóveis como investimento imobiliário, tá? Para você que quer construir imóveis para alugar, para você que quer construir imóveis para vender, para você que quer entender um pouco mais sobre empreendimentos imobiliários, sobre incorporação imobiliária, condomínios fechados, condomínios abertos, tá? Até um pouco sobre loteamento, eu vou falar um pouco sobre loteamento, tá? Já trabalhei em projetos de loteamentos, mas nunca, por exemplo, executei um loteamento. Mas como negócio, nós vamos fazer cálculos financeiros relacionados a isso e linkar sempre o imóvel ao investimento. O foco desse canal ele passa a ser investimento imobiliário, tá? Investimento imobiliário, construção de imóveis para venda, construção de imóveis para locação e empreendimentos imobiliários, tá bom? Empreendimentos imobiliários, a gente fala dentro de empreendimentos imobiliários de loteamentos, condomínios abertos, fechados, incorporação de edifícios, tá? E dentre outras coisas que eu vou trazer para dentro de empreendimentos imobiliários aqui, tá? Em primeiro lugar, nós temos uma meta para 2024, tá bom? Se você está assistindo esse vídeo em outros anos, em 2024 nossa meta é ter 100 mil inscritos. Eu vou gravar para esse canal 500 vídeos, é por isso que eu estou gravando mais de um vídeo por dia. Vídeos um pouco mais curtos, alguns um pouco mais longos. Qual é o objetivo? O objetivo é ter uma taxa de retenção maior nos vídeos, para que esses vídeos eles sejam recomendados pelo YouTube, para que a gente retome, para que o YouTube volte a recomendar vídeos do canal para público em geral que tenha interesse ou que esteja pesquisando temas relacionados, como por exemplo a construção da casa própria, né? Construção da casa própria pode ser, por exemplo, um bom começo para o investimento imobiliário. Eu já expliquei para vocês em outros vídeos como, né, tanto você construir a própria casa com o objetivo de vender, como você construir a própria casa 100% financiada, de forma que ela te dê lucro pós-construção e que você ainda assim possa vender, tá? Com o objetivo de, como por exemplo, você pode construir uma casa com 4 quartos em anexo, se você, por exemplo, está localizado em uma região turística, ou se você pretende, né, você talvez já tenha um pouco mais de idade, se você pretende mudar para o litoral, por exemplo, você pode construir uma casa com quartos em anexo e alugar esses quartos por dia em sites de locação, tá? Isso vai gerar para você uma rentabilidade. E se essa construção for financiada, essa rentabilidade provavelmente é mais do que suficiente para que você pague, por exemplo, as prestações da casa. Então você tem várias opções de investimento imobiliário com a construção da própria casa, tá bom? Nesse vídeo a gente vai fazer aqui uma pequena simulação rápida de condomínio de casas, da construção de um condomínio de casas para venda, construção de um condomínio de casas para venda no padrão médio, certo? Vamos lá. Em primeiro lugar, construção de condomínio, você pode fazer de duas formas. Em primeiro lugar, você pode comprar um terreno para construir e vender, certo? Com recursos próprios. E aí, se aquele empreendimento ele vai custar 10 milhões para ser construído, esses 10 milhões são custeados por você, tá? Isso é uma forma de construir. Segunda forma de construir é você construir ou por incorporação imobiliária, tá? Então você, por exemplo, comprar ou negociar o terreno fazendo um contrato de incorporação, ou seja, você vai comprar o terreno em troca de unidades que serão vendidas, que serão construídas dentro daquele terreno, no caso de um condomínio, por exemplo, né?
ou de um edifício, tá? Condomínio de casas ou de um edifício, tá bom? E, nesse caso, dessas duas formas, você também tem as opções de ou construir o empreendimento ou lançar o empreendimento para que seja negociado ou vendido na planta, ou ainda construir esse empreendimento viabilizado pela Caixa, por exemplo, por um banco, tá? Para que você venda as unidades, para que você venda os imóveis na planta financiados, tá bom? Mas fazendo um cálculo de condomínio de casas rápido, tá? Em primeiro lugar, o condomínio de casas ele tem algumas vantagens, como por exemplo, as casas são unidades separadas, não é? As casas elas não dependem, não é um edifício com apartamentos em que você precisa construir todo o edifício para que você faça todos os apartamentos, para que aí você comercialize alguns. Tá? O condomínio de casas, as casas são unidades separadas. Significa que se você lançar um condomínio com, por exemplo, 100 casas, você pode vender algumas casas, ou você pode construir algumas casas e vender, e depois vender outras casas, e depois construir outras casas. Você pode fracionar a construção ou o tempo de construção desse empreendimento. Né? Então, se você tem um condomínio que você vai fazer, por exemplo, 100 casas, a gente pode aqui calcular o investimento, a gente pode calcular o custo total do empreendimento, tá? Mas a gente pode também considerar que o custo do investimento ele é uma pequena fração daquele custo total do empreendimento. Por quê? Porque você pode viabilizar esse empreendimento, vender unidades na planta e, a partir dessas unidades, você construir mais unidades, ou vender construídas, né, prontas para morar, e a partir dessas unidades construir mais unidades. Tá? Então, o condomínio de casas, ele é um bom condomínio, ele te dá muitas opções. Tá? Nesse exemplo aqui, eu queria fazer um grande condomínio para você. Eu queria dar um exemplo para você de um condomínio com 100 mil metros quadrados, 10 hectares de terra. Tá? Esse condomínio equivale a, por exemplo, o tamanho de um bairro pequeno. Tá? 100 mil metros quadrados é um pequeno bairro, tá? São 10 hectares de terra. Tá? Dentro desse condomínio fechado, tá? Eu vou considerar aqui, ou aberto, né, ou fechado ou aberto, tá? Eu vou considerar aqui que 20% do valor dessa área, ou 20% do tamanho dessa área, ou seja, 20 mil metros, serão destinados a lazer, ruas internas, equipamentos de lazer, de ginástica, etc., que fazem parte do condomínio, né? E aí o lazer completo, a gente está falando de piscina, a gente está falando de quadras, a gente está falando de parques pequenos, né? A gente está falando de áreas ou de quiosques para churrasqueira dentro do condomínio, por exemplo, tá? Então, 20 mil metros quadrados, certo? Qual que é a vantagem de você fazer, ao invés de um loteamento, você fazer um condomínio? É claro que essas áreas já urbanizadas, nesse tamanho, por exemplo, de 100 mil metros quadrados, tá? Não vai ser tão fácil de encontrar como áreas um pouco menores. Tá? Mas a grande vantagem de você fazer um condomínio, ao invés de fazer um parcelamento de solo, ao invés de fazer um loteamento, que muitas vezes esse condomínio ele não vai precisar atender, por exemplo, ao Código Florestal, de 1965, tá? Que exige ali uma porcentagem da área do loteamento como área verde, como área de mata, etc., como área que não pode ser utilizada, né? Que se enquadra, por exemplo, na mesma legislação da questão rural, né?
da questão agrícola do Brasil. Tá? Você precisa deixar uma porcentagem da área total, tá? Para proteção, né? Como área verde, como área de mata, etc. Né? Dentro de um condomínio nem sempre, porque você já comprou ou você já negociou um terreno que ele está já dentro do parcelamento urbano, ele já foi, essa área de proteção, ela já foi tirada de dentro desse bairro, de dentro desse loteamento, ela já foi reservada. Então, você estaria comprando uma área onde você pode usar, nem sempre, mas, né, é claro que cada caso é um caso, mas que teoricamente você poderia usar toda a área do empreendimento para o condomínio, tá? Então a gente falando aqui de, por exemplo, 100 mil metros quadrados, deixaríamos aqui 20% para as questões condominiais de ruas, lazer, etc, tá? E sobraria 80 mil metros quadrados que nós iríamos dividir em frações ali, em terrenos dentro do condomínio, mas que não são terrenos, são apenas são frações ideais, né, de todo o terreno, referentes a, por exemplo, 160 metros quadrados, tá? Onde cada pedaço de 160 metros quadrados corresponde à construção de uma casa unifamiliar, tá? Com garagem própria, com espaço para carros próprio, com lazer próprio, com área permeável, né? Área permeável, né? Grama, etc., própria, tá? Então, 160 metros quadrados, cada fração de 160 metros quadrados corresponde a uma casa. Nós temos 80 mil metros quadrados dividido por 160 metros quadrados, tá? Se não me engano, aqui vai dar 2.000 casas, tá? São muitas casas, né? 80 dividido por 160, 80 mil metros quadrados, acho que eu errei o cálculo aqui. Tá, 500 casas, exatamente. 500 casas de 500 lotes internos do condomínio de 160 metros quadrados, onde cada espaço desse, cada pequena fração de 160 metros quadrados, vai ser construído uma casa para venda, tá? E aqui a gente vai estar trabalhando no padrão médio, e a gente vai estar aqui escolhendo, por exemplo, casas térreas, tá? Casas térreas com 80 metros quadrados, vamos usar metade do terreno para a planta da casa interna. É claro que seriam 80 metros quadrados internos, né, com 3 quartos, sala, copa, cozinha, uma suíte, etc. Mas a gente também teria a parte externa do terreno, que são mais 80 metros quadrados, com lazer, com garagem, etc. Tá? Com parte externa, né? Então, 80 metros quadrados construído, trabalhando aqui um valor de R$ 1.800 no metro quadrado construído, a título de exemplo, tá? Custo efetivo de construção. Falei com vocês nos vídeos anteriores. Se você for viabilizar esse empreendimento como referência pelo CUB, que é o recomendado que você faça, você registre o memorial de incorporação com a referência do CUB, tá? Porém, para que você, a título de exemplo, para que você tenha cálculos financeiros da lucratividade, você desconsidera o CUB e coloca o valor efetivo, coloca aquilo que você efetivamente vai gastar na obra, tá? Então, estou falando aqui de R$ 1.800 por metro quadrado construído, 80 metros quadrados vezes R$ 1.800 o metro quadrado, R$ 144 mil o custo de construção de cada casa, vezes 500 unidades, 500 casas, tá? 72 milhões de reais é o custo total do empreendimento.
esse valor ele precisa ser gasto de uma vez? Não, como eu comentei com vocês, você pode fazer uma casa, vender e fazer mais uma, fazer duas casas, vender e fazer mais 5. Tá? Um condomínio de casas, por exemplo, ele pode ser construído aos poucos, tá? O tempo de construção ele pode ser fracionado. Tá? Então, 72 milhões, digamos que o custo desse terreno tenha sido, por exemplo, 8 milhões, um terreno caro, um bom terreno, tá? Com 100 mil metros quadrados. Então você tem um custo total de 80 milhões de reais do empreendimento, tá bom? Isso é só um exemplo de escala para que você entenda aonde pequenos investimentos imobiliários podem levar você futuramente. Então isso é uma escala, né? E eu diria, praticamente um investimento praticamente seguro, porque a gente está falando de construção de casas, né? E todo mundo precisa de uma casa para morar ou quer uma casa, tá? E agora a gente vai fazer o valor de venda. Uma casa com 3 quartos, suíte padrão médio, 80 metros quadrados, bem localizada, em um condomínio fechado ou aberto. De qualquer forma, um condomínio tem segurança, né? Seja fechado, seja aberto, você tem outras pessoas que moram no condomínio, tá? Com áreas de lazer completa, com quadra de esporte, etc. Uma casa como essa hoje poderia ser vendida facilmente, tá? Rapidamente, por 400 mil reais, fácil e rapidamente, tá bom? 500 casas vezes 400 mil reais, 200 milhões de reais de valor total de venda. R$200 milhões menos o custo total de 80 milhões, dá um lucro líquido de 120 milhões de reais em um condomínio de casas. 120 milhões de reais dividido por 80 milhões de reais vai dar, eu acho que 150%, né? 120 milhões dividido por 80 milhões vezes 100, 150% de lucro, 150% de lucratividade, 150% de ganho de capital, 120 milhões de lucro líquido em talvez ali 2 ou 3 anos de construção de um condomínio como esse, tá? Certo? E podendo inclusive parcelar esse valor de investimento. Lembra que esse valor de investimento pode não ser 80 milhões. Esse valor de investimento pode ser uma fração desse valor para que você viabilize o empreendimento e comece a vender os imóveis na planta. Vendendo os imóveis na planta, você pode construir esses imóveis e você vai receber do banco ou do cliente, por exemplo. Tá? Então, esse retorno sobre o investimento aqui de 150%, tá? Essa lucratividade aqui, ela poderia, se a gente for calcular da forma correta, né, seria muito mais do que isso. Se você, por exemplo, gastasse 10 milhões para viabilizar esse empreendimento, 10 milhões para viabilizar esse empreendimento, o retorno sobre o capital seria de 1.200%. Certo? Tá certo essa conta? Deixa eu ver aqui. 120 milhões dividido por 10 milhões, exatamente, vezes 100, 1.200%. Você teria um retorno, você teria um lucro, você teria um acréscimo de capital de 1.200% em um empreendimento em 2 ou 3 anos de construção desse empreendimento. Tá? Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, curta o vídeo e até mais.